Ô, meu irmão, meus cumprimentos para você, muito obrigado. Você está acompanhando essa série O Cientista Espiritual André Luiz. E você gostar, passa para frente, porque o André Luiz precisa ser conhecido. O trabalho científico desse espírito precisa ser conhecido, porque vai reforçar as teses que o Espiritismo trouxe para nós e vai reforçar a série do entendimento que Jesus é o grande comandante do nosso planeta. Então, esse cientista diz, nessa lição que eu chamo 48, que eu ainda estou no livro Evolução em Dois Mundos, da editora da Federação Espírita Brasileira. Ele está falando ainda dos cromossomos, que ele vem falando da estruturação para entender a reprodução, e ele vai dizendo: os cromossomos, estruturados em glândulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática, partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém do corpo e do corpo espiritual pelo citoplasma. Olha o que ele está dizendo, que essas informações veio do núcleo, mas a informação espiritual veio pelo citoplasma. Ou seja, a informação chegou pelo citoplasma, passou para o núcleo que vai formando esses cromossomos que foram formados por seres angelicais lá atrás, preparando esse molde, porque esse molde ia acompanhar o desenvolvimento dos seres. Ele disse, do citoplasma implanta. E como acontece aos modos tipográficos, que são formados de linhas para lhe expressar o sentido, como se fosse lá o modo para formar as letras, as palavras. Também eles são constituídos, esse molde são constituídos, os cromossomos, constituídos pelos elementos chamados genes, os elementos que constituem esse molde, e que ele dá tanto quanto renovam, tanto quanto ocorre no alfabeto humano, característica da imortalidade nas células, que se renovam, transmitindo às sucessoras as suas particulares disposições nas mesmas circunstâncias em que, num texto topográfico, as letras e os moldes podem viver indefinidamente na matéria destrutível e renovável, por intermédio do qual se conserva e exprime na memória das gerações. Com o tempo, diferenciam-se os cromossomos nas províncias da evolução, segundo a espécie, como varia de criações do pensamento impresso, de acordo com os modos topográficos nas esferas de cultura. Os elementos germinativos são minuciosamente analisados e testados nas plantas até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes, em sua complexão, caminham no rumo de mais amplo desdobramento. Ele está dizendo que esses cromossomos é como se fosse um material tipográfico, formado das letras, e que o material, o gene que vai dar essa informação, porque o gene vai sofrer a informação espiritual, que vai fazer, porque o gene ele vai ser base para esse entendimento, que esses cromossomos vão continuar existindo e que vai variar de espécie para espécie, porque se não tivesse variedade, imagine se o homem tivesse o mesmo número de cromossomos que tem, por exemplo, uma bezerrinha, uma vaca. Teria engravidado, mas não engravida porque os números de cromossomo do homem não bate com o da vaca, senão teria filhos, assim ele faz. Então o gato tem o número de cromossomo dele, o cachorro dele, cada um deles vai tendo diferentes, porque a natureza precisava fazer essa diferenciação
porque ele está moldando o tratamento para o ser angelical do futuro. Então ele está dizendo que existem espíritos que estão trabalhando essa mudança. Ele diz que, você veja, ele diz que, como está falando em reprodução, esses elementos, esses elementos, de acordo com os elementos germinativos, olha o que ele está dizendo, germinativo, são minuciosamente analisados e testados nas plantas. Porque você veja, estava lá da bactéria Liptotrix, que eles colocam no imo da bactéria o magnetismo já para formar a tendência positiva e negativa, vai, depois de muitas transformações nas algas verdes, começar a reprodução sexuada, e ele diz que nas plantas esse elemento germinativo são minuciosamente analisados e testados nas plantas, até que sofram transformações. Quanto tempo está sendo testado? Transformações essenciais na química das algas verdes. Além dele fazer uma série de transformações na forma, ele vai sofrer transformações químicas, que as químicas que vai passar as informações para a própria forma, das químicas que cuida com pressão, caminhando rumo dos mais amplo desdobramento. Então você veja, é testado minuciosamente, porque é assim que funciona. Por exemplo, a mente recebe a informação, primeiro altera a parte mental, as sensações, vai alterar essa parte mental. Depois é que vai alterar a parte hormonal. Por isso que as glândulas é ponto importante, para depois alterar a parte química. Depois que altera a parte química, que vai sofrer alterações no corpo. Então, há uma sequência. E eles fazem essas alterações químicas para ajudar essas transformações nesses elementos germinativos. Vai precisar, porque você veja, não vai formar um espermatozoide assim de uma hora para outra. Um óvulo assim de uma hora para outra, porque o óvulo está lá do ovário, o espermatozoide do testículo, mas isto custa tempo. Você pega, por exemplo, numa planta, olha como o pólen masculino é uma quantidade imensa. Se você olhar aquela quantidade imensa do germe, do pólen masculino, imagine isto num homem que tem também milhões e milhões de espermatozoides. É um trabalho que começou lá atrás, não começa agora. Ele vem lá atrás e vai sendo preparado, mas isso é minuciosamente trabalhado por esses seres. Então ele foi fazendo a parte magnética, alterou na bactéria Leptotroxy, depois vai a alga verde, vai trabalhando minuciosamente, preparando nas plantas, vai testando várias formas para pegar a forma ideal, e depois vai ter um desdobramento na direção do animal, na direção do homem, e porque esse automatismo precisa acontecer, e esse automatismo é feito devagar, é vagarosamente que isso é feito. Agora nós estamos na fase hormonal, que já tem a discussão do automatismo, já automatismo psicológico, já é outra caminhada. Que Deus te guarde, boa sorte. Continue nessa série O Cientista Espiritual, André Luiz. Até o próximo encontro nosso.